Uma coisa é certa, aqui na cesta de analistas do 360, a gente está sempre com o time completo, todo mundo incluído, ninguém fica de fora. Pedro Venceslau, Jussara Soares e Luísa Martins. Pedro, vou começar contigo desta vez aqui ao meu lado, porque você ouviu justamente todo mundo querendo puxar, para não perder aqui o trocadilho que eu sei que você gosta tanto, todo mundo querendo puxar a sardinha na isenção das proteínas animais, porque a sardinha também vai ter imposto zero na cesta básica. Alguns outros peixes vão ser um pouco levemente tributados, mas não só a carne, não só o acém, o patinho, a picanha, mas também a sardinha, o frango, a linguiça, está tudo incluído na isenção da cesta básica, Pedro. Yuri, todo mundo puxando a grelha toda para o seu lado ali, né? A gente viu ali essa polarização, essa disputa de narrativas começou logo depois ali de terminada a votação, no plenário mesmo, como a gente viu. E ali tem uma leitura política, né? Primeiro, no caso do PT, embora eles estejam comemorando agora, a avaliação, claro que sempre muito reservada, é que eles dormiram no ponto 2 vezes. Bom, primeiro, eles avaliam que era melhor já ter incluído logo a proteína animal na primeira votação, no relatório do grupo de trabalho, aquele que foi apresentado pelo deputado Reginaldo Lopes. Todo mundo ali já imaginava que não seria possível resistir à pressão da frente parlamentar do agronegócio. O lobby é muito forte. Além disso, existe uma questão de narrativa eleitoral. O governo iria entrar nas eleições municipais desse ano como aquele que prometeu picanha, mas depois tirou a carne da cesta básica. O segundo cochilo aconteceu quando o PT ou outros partidos da base governista permitiram que o PL tivesse feito esse adendo, pedido para acrescentar a proteína animal. Claro, o deputado do PT, Rogério Correia, que era o relator, acatou essa emenda do Partido Liberal e transformou isso numa decisão que, segundo ele, foi do presidente Lula, que teria orientado a sua base a votar nesse sentido. Mas o que a gente viu ali foi uma aliança no mínimo inusitada. De um lado, Fernando Haddad e Arthur Lira, que se reuniram na reunião do Colégio de Líderes no começo da semana, concluíram todos ali que seria melhor tirar a carne da cesta básica para não aumentar a alíquota geral. Na ocasião, inclusive, o Fernando Haddad elogiou muito o Arthur Lira, disse que sem ele a reforma tributária, que tramita há mais de 40 anos, não teria chegado aonde chegou. Houve toda uma explicação de técnicos ali da Receita para justificar a ausência da carne. Aparentemente, havia ali um consenso. Mas na prática a gente viu que esse consenso não existia. Conversei ali com 2 deputados, um de cada lado, para entender um pouco qual é o raciocínio que embasa essa guerra narrativa. O deputado Rogério Correia, que além de pré-candidato em Belo Horizonte é vice-líder do governo, disse o seguinte, abre aspas, não há mérito nenhum no fato do PL ter apresentado o destaque, porque essa narrativa eles sempre vão fazer, segundo o Rogério Correia. Foi uma decisão do presidente Lula, segundo ele. Por isso que esse destaque entrou na votação ali, naquela reta final. Vale lembrar que a carne só entrou, o destaque da carne foi aos 45 do segundo tempo. Aí eu fui conversar com o deputado Ricardo Salles, que é bolsonarista do PL aqui de São Paulo. Ele disse o seguinte, abre aspas, não há nenhuma dúvida que foi uma vitória do Partido Liberal. Eles só incluíram um destaque porque eles viram que iriam perder. Aí também, depois conversando com técnicos, pessoas que estavam envolvidas no grupo de trabalho, eles dão uma amenizada também dizendo o seguinte, que ninguém perdeu, ninguém ganhou. Porque existe aquela questão que é a tranca, né? A tranca de que o imposto não pode passar dos 26,5%. Ou seja, estão apenas adiando o problema, estão apenas adiando essa discussão para daqui a alguns anos. Claro, o governo avalia que vai ter um aumento de arrecadação, que vai ser possível agradar gregos e troianos. Mas, se não houver esse aumento de arrecadação, a Frente Parlamentar do Agronegócio vai ter que fazer uma nova ofensiva daqui a algum tempo. A Jussara Soares também tem repercussão, falou com o líder do PL, Altineu Cortes, porque foi justamente o PL quem apresentou esse destaque que levou à inclusão da carne na cesta básica, não é isso, Jussara? É isso, Yuri. Olha, ontem, após a aprovação da regulamentação da reforma tributária na Câmara e a inclusão da carne na cesta básica, ou seja, com isenção de tributos, estava todo mundo aqui em Brasília, os parlamentares, mais de 380 parlamentares, passaram pela festa de aniversário do líder do União Brasil, Elmar Nascimento.
que tinha lá servido ali no cardápio? Carne. Tinha muita carne, tinha linguiça, tinha muita proteína animal. Aquela Enfim. costela assada no fogo de chão, né, Jussara, que é um clássico desses jantares em Brasília, não faltou carne boa, né? Não, tinha bastante carne lá. Aí, fui conversar ali qual era a repercussão, entender qual era o espírito depois da aprovação da isenção da carne, né? Bem, tanto no lado do PL quanto do lado do governo, estava todo mundo tentando comemorar ali. O líder do PL na Câmara, o deputado Altineu Cortes, estava ali comendo com seu pratinho na mão, falando assim, olha, foi o PL que colocou a picanha na mesa do Lula. Então, Lula, né, lembrando por que ele fez essa provocação. Porque, afinal de contas, uma das promessas de campanha do presidente Lula era justamente que o brasileiro voltaria a comer carne. Então, ficou ali o clássico de que ia ter picanha e cerveja para todo mundo. Era uma campanha, foi um mote da campanha. E o presidente Lula, quando começou essa discussão sobre colocar ou não a proteína animal na cesta básica, e tinha ali, inclusive, o presidente da Câmara contra essa isenção e também o Ministério da Fazenda, o presidente Lula começou a ser cobrado por isso politicamente. Então, não teve no texto principal a carne como na cesta básica, mas foi essa emenda do PL, né, esse destaque do PL que acabou sendo aprovado ontem e o PL não vai deixar isso passar. Então, teve essa provocação do líder do PL, né, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Estava ali conversando com alguns deputados, de repente chegou o presidente da Frente Parlamentar do Agro, o deputado Pedro Lupion, super feliz. Chegou ali, abraçou um aliado e disse assim, olha, fizemos barba, cabelo e bigode. Estava satisfeito ali com a aprovação dessa isenção. Mas aí entre os governistas falaram assim, olha, eles vão tentar, mas, né, ficar com esse louro, vão provocar, mas fato é que o presidente Lula, desde o começo, já dizia favorável a isenção da carne e da proteína animal. Então, no fim das contas, todo mundo tentando tirar um pouquinho dessa lasquinha aí, dessa carne, dessa picanha, tentando tirar algum proveito político disso. Aí estava conversando com alguns ministros do governo e disse que o presidente Lula, ele foi avisado, né? Ligaram para ele contar, para contar, né? Para entender a repercussão dele, como ele se sentiu após a aprovação. Disse que estava muito feliz, que a única tristeza dele naquele momento era parcial. Afinal de contas, ele estava de olho no jogo de Vasco e Corinthians. E o presidente Lula, para quem não sabe, torce tanto para o Corinthians, mas torce para o Vasco também. E ontem o Vasco, que é o meu time, ganhou de 2-0 do Corinthians. Tá então, explicada presidente... essa referência, né, Jussara? Não é sempre que o Vasco ganha, desculpa, gente, mas é verdade. Então, enfim, mas eu faria a carne o mesmo no teu lugar, Jussara. Mas ontem, Yuri, só para dizer que essa disputa, para quem vai ficar ali com a isenção da carne, olha, quem fez isso tem essa disputa, mas vai ficar o seguinte, PL provocando que ajudou o Lula a cumprir a promessa de campanha e o governo dizendo que foi um grande entendimento e que o Lula sempre defendeu isso. Então, vamos acompanhar agora. Mas lembrando, o Arthur Lira estava lá, o presidente da Câmara estava lá ontem, não quis repercutir isso, mas ele não ficou muito satisfeito, porque ele segue dizendo do impacto que essa isenção da proteína animal vai ter na alíquota final.